Quem tem chamada ministerial de mestre precisa estudar além da Bíblia? Lição 10. O ministério de mestre ou doutor. O textuário assim está escrito: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Esse texto nós vamos comentar daqui a pouco e você vai entender por quê. Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. A leitura bíblica em classe será em Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e versículo 1, e Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, e ainda Tiago, capítulo 3, versículo 1. Essa lição ela deixa claro a importância de se ter a revista para quem vai acompanhar, como ajudaria, né? Porque todos esses versículos estarão transcritos na revista. E quem não tiver, imagine, na Bíblia, para ficar andando de um livro para outro, dessa forma como está indicado aqui, a maioria das pessoas, eu arrisco dizer a maioria, ou boa parte, pronto, boa parte das pessoas que estão me assistindo terão dificuldades para fazer isso. Apesar que aqui no vídeo, né, a gente coloca o texto na tela, mas quando for nas classes, nas escolas bíblicas dominical tradicionais, ou seja, nos templos, aí tendo a revista ajuda muito, principalmente ao aluno, e ajuda o professor também de certa forma. Então vamos à leitura, Mateus capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Sua doutrina é seu ensino, né? Sua maneira de ensinar as Escrituras. Versículo 29. Porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Escribas eram aqueles, podemos dizer, profissionais. Pessoas que estudavam as Escrituras e, além disso, eles escreviam as Escrituras. Era o trabalho de copiar as Escrituras, já que não havia a imprensa, que só viria a existir aí no final do século XV. E então, eles copiavam. Então, os escribas eram especialistas nisso. Atos 13, capítulo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12. Versículos 6 e 7. Vamos ao versículo, então, 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Bom, esses dois versículos contêm o textuário, porque o textuário ele suprimiu algumas partes ali desse versículo para enfatizar o que nos interessa nesse tema, que é a questão do ensino. Mestre
trabalha com ensino. Então, por isso que foi suprimido algumas coisas. Mas o texto completo, então, é esse aqui. Diferentes dons. Profecia, a gente fez já a lição sobre o ministério da profecia. Se você não souber, você só pode colocar nos comentários aí que eu coloco para você. São umas lições para trás e eu coloco logo o link lá para facilitar. Você clicar e ir direto nela. Seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Aqui já é uma modalidade que a gente não foi tão específico aqui na elaboração dos vídeos. Não houve uma lição, né, para esse dom, assim, para essa característica aqui, dom de ministrar, ou seja, é o dom da palavra, de se expressar, falar para um número maior de pessoas. Se é ensinar, é o que acontece nessa lição. Haja dedicação ao ensino. E agora vamos à Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Aqui na tela também. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Esse texto eu fui até olhar em mais de uma versão, e ele não muda muito não, mas de qualquer forma, o que Tiago está escrevendo aqui, muitos de vós não sejam mestres, o que ele está dizendo tenha muito cuidado se é isso que você quer. Por quê? Aí ele completa, sabendo que receberemos mais duro juízo. Há uma palavra, um versículo bíblico dito pelo próprio, ensinado pelo próprio Senhor Jesus, que ele diz que a quem muito é dado, muito será requerido. Então observe a situação do mestre. Se ele estuda as Escrituras, se ele se dedica, então o seu conhecimento, o conhecimento desse mestre, será acima da média. E logo, coisas que eu já falei em lições passadas, né? A punição de Deus, ela não funciona exatamente como a humana. A humana, geralmente, os códigos penais, pelo mundo afora, eles sugerem uma determinada punição conforme o crime que for cometido. No caso de Deus, é isso, mas não é só isso. É conforme o pecado, a falha que for cometida, mas é também segundo o conhecimento que aquela pessoa possui. No caso, por exemplo, do Brasil, aí vamos falar de Brasil. Quando uma pessoa comete um crime, se ela tiver, essa pessoa infratora, tiver curso superior, ele tem um benefício da prisão especial. Então ele fica num local reservado, conforme a situação. Mas, no caso de Deus, é exatamente o contrário. Entre uma pessoa que não conhece nada da lei e a pessoa que conhece de forma avançada, se as duas cometerem o mesmo pecado, a mesma falha, a punição de Deus será mais severa para aquele que mais conhecia. Por isso, o versículo que eu deixo aqui na tela. A quem muito é dado, muito será requerido. O objetivo geral da lição será retratar a missão do ministério de mestre. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha.
Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, Jesus, o Mestre por excelência, capítulo 2, o ensino das Escrituras na Igreja do primeiro século, e capítulo 3, a importância do dom ministerial de mestre. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, Jesus, o Mestre por excelência. Doutor incomparável, abre aspas. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, fecha aspas. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferentemente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham 2 opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Isso está no início do capítulo 3 do Evangelho de João, o encontro de Nicodemos com Jesus. Se você ler ali só esse capítulo 3, vai dar meia página de Bíblia. Se você não tiver muito contato com a Bíblia, tenta localizar isso. Capítulo 3 de João, você vai ler do versículo 1 até ele terminar, que deve dar meia página de Bíblia. É bastante rico, uma passagem relativamente curta, mas é bastante rica nos conceitos, nos fundamentos das Escrituras. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus, abre aspas, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Cingido é o mesmo que vestido, mesmo que enrolado na toalha, se diz também cingido. Mas fecha aspas. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu o exemplo aos discípulos. Pedro, de forma surpresa, falou: mestre, nós é que deveríamos lavar os teus pés, e tu vens lavar o nosso? De maneira alguma lavará os meus pés. E aí Jesus disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro disse: então lava o corpo todo. E Jesus disse: não, vós já estáis limpos pela palavra. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Abre aspas. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés,
vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Fecha aspas. A síntese desse tópico 1. Jesus, o Mestre da Galileia, é reconhecido em o Novo Testamento tanto como o Mestre Divino, quanto o Mestre da Humildade. Capítulo 2. O ensino das Escrituras na Igreja do primeiro século. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele, Jesus, tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Quando fala aqui do Espírito, é Espírito Santo, hein? Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. O texto de Atos 2:42 informa-nos que os primeiros convertidos, abre aspas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Além disso, acrescenta que cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Talvez em algumas traduções esteja em cada alma havia. Então, fecha aspas. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. De novo aqui, cabe a gente chamar a atenção. Quando ele diz, a igreja começou nos lares, o que eu tenho falado reiteradamente em várias lições? É muito importante ter essa clareza. A igreja são as pessoas, o grupo de pessoas. O local onde geralmente a igreja se reúne se chama templo. No caso do Brasil, geralmente os templos são de alvenaria, mas é muito importante ter esse conceito. E aqui ele foi lembrado em relação ao que aconteceu no primeiro século. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos. O apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. Aquele texto que a gente leu, né? Na igreja de Antioquia
havia doutores e profetas. E dentre os que vão ser citados está Barnabé e Saulo. No caso de Barnabé, a Bíblia cita que ele é profeta. Então, se havia doutores e profetas, a palavra está dizendo, né? O próprio livro de Atos, ali nesse versículo, está dizendo que Barnabé e Saulo eram profetas e doutores, ou pelo menos uma das duas coisas teriam que ocupar. Se não fosse profetas, teria que ser doutores e vice-versa. O Pai Celestial igualmente desejava levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério, o ministério de mestre, nunca foi tão necessário. Ou seja, ele está sendo muito necessário, mais do que nunca, em nossos dias. A síntese do tópico 2. O ensino na igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente. Capítulo 3. A importância do dom ministerial de mestre. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Quem fala muito, a gente pode dizer exorta muito as igrejas sobre falsos mestres, é o apóstolo Pedro. Na segunda epístola de Pedro, há muito dessas exortações. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Bom, nesse ponto aqui, a gente comenta a pergunta inicial de abertura do vídeo. Quem tem a chamada ministerial de mestre necessita estudar além da Bíblia? Com certeza. Note que eu fiz a pergunta além da Bíblia, mas não que a gente vai dedicar menor importância à Bíblia. O ponto é que a gente poderá encontrar pessoas que, não sei se o termo, na ausência de um termo melhor, eu vou usar esse, gosta de ensinar, mas não tem paciência para ler sequer a Bíblia. Já leu a Bíblia toda? Quantas vezes você leu? Então, isso é uma pergunta que o mestre tem que responder com muita clareza. Além dessa leitura à Bíblia, é muito importante que ele leia também bons livros, se possível, né? Ter cursado uma faculdade de teologia, se possível, ler bons livros, e assim o ensino vai sair muito bom. Claro, tudo isso sempre mesclado com oração, sempre combinado com oração. E aqui eu lembro de uma frase num livro de filosofia que se aplica muito a essa questão do que nós falamos até aqui. O bom mestre, ele precisa estar preparado justamente até para combater os falsos mestres. E esse falso mestre, ele pode ser por falha intelectual e pode ser por falha espiritual mesmo. São os apóstatas.
ele aprendeu as Escrituras, às vezes até ensinou as Escrituras, e no momento seguinte, no caso para a gente já está no momento seguinte, ele começa a desensinar aquilo que outrora ele ensinou. Aí começa a dizer o que a Bíblia não diz, começa a afirmar o que a Bíblia não afirma, e pior que isso, passa a dizer, a defender conceitos contrários às Sagradas Escrituras que ele um dia estudou e que ele um dia defendeu. Essa linha de pensamento, a frase que sobre a qual eu comecei a falar, do livro de filosofia, ela diz o seguinte: a boa filosofia deve existir, senão por outras razões, para combater a má filosofia. Então isso encaixa em cheio nessa lição, encaixa em cheio no que é o ensino da palavra de Deus. O bom ensino das Escrituras, ele deve existir e ele precisa existir, se não por outra razão, para combater os falsos mestres e seus falsos ensinamentos. Eu acho que eu vou deixar no quadro, né? Porque vai ter gente que vai querer copiar isso. É tudo para a glória de Deus. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discípulo quanto para quem está discipulando. Se alguém não acompanhar esse vocabulário, discípulo é o aluno. Discipulando está ensinando. Continua discípulo, continua aluno, continua aprendendo. Então, a tônica do que a gente leu nesse parágrafo é isso. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Serão 4 características, letras de A a D. Então, vamos à letra A. Que seja salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria existência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. Isso é terrível e é mais comum do que parece. O Evangelho ele é tão milagroso que ele deveria, pela lógica humana, ser assim. Quanto mais intelecto a pessoa tivesse, mais fácil ela deveria entender as coisas sagradas, as Escrituras, por consequência, entender o propósito de Deus e aceitar Jesus como Salvador. Mas é exatamente o contrário. Parece que quanto mais intelectual e próspero, né? Porque essas duas coisas, na maioria das vezes, andam juntas. Na maioria das vezes, mas nem sempre. Então, muito intelectual costuma ser próspero também. Mas ele se distancia de Deus. E as pessoas mais indoutas, de menos escolaridade, mais se aproximam de Deus. Justamente aquelas que teria dificuldade, por exemplo, ao fazer uma interpretação de texto, que é uma ferramenta importantíssima para o mestre. Mestre, eu quero dizer, é o obreiro ou a obreira com o chamado ministerial de mestre. Como isso funciona na prática? Na prática é assim.
A pessoa que não tem muito intelecto, mas que aceita Jesus de coração, ela recebe uma unção do Espírito Santo, recebe um discernimento das coisas espirituais. Eu falo isso porque eu converso com pessoas dos mais diversos níveis de escolaridade, então eu consigo estabelecer esse paralelo com muita facilidade. Ela consegue ter um discernimento nas coisas espirituais muito ágil, muito dinâmico, a tal ponto que chega um falso mestre, tenta ensinar alguma coisa, abre a Bíblia no púlpito, igreja grande, domingo, tá cheia, fala alguma coisa, a pessoa não tem instrução, ela fica assim, e esse negócio ficou bem engraçado. Aí vai para casa, vai orar, aí busca o Senhor, aí conversa com o irmão, conversa com a irmã, conversa com o outro. Daqui a pouco, Deus usa uma pessoa, Deus usa algum mecanismo, usa vídeos como esse aqui, e a pessoa acaba que não tem um intelecto, não teve uma escolaridade tão avançada, passa a entender o que é de Deus e o que não é de Deus. É assim que funciona. Mas mesmo assim, esse cuidado aqui, ele é requerido e como a gente já falou um pouco anteriormente, nunca foi tão necessário na Igreja do Senhor esse ministério de mestre. Mas aí está sendo dado agora as características. E essa foi a primeira. O mestre precisa ter segurança de sua salvação. Salvação em quem? Salvação no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Ele. Letra B. Que tenha o hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. E aí eu me lembro de uma frase que eu escutei, faz um bocado de tempo. É possível até que eu fosse recém-casado, mas é coisa para mais de muitos anos. Eu estava lendo uma entrevista de um professor universitário. E a certo ponto, o entrevistador perguntava a ele assim: o senhor é conceituado nessa cadeira sobre esses assuntos que o senhor fala, falando para o professor, por que o senhor ainda não escreveu um livro? Aí ele disse assim, esse texto eu nunca mais esqueci, aí ele respondeu assim: o brasileiro tem o costume de escrever demais e de ler de menos. Isso deve ter aí, mais de 30 anos. Eu diria que de lá para cá, ou manteve-se a mesma coisa, ou piorou um bocado. E aí a gente observa de tudo. E claro, esse problema chega às igrejas também. Por isso eu comecei falando, é preciso saber se o mestre ele tem um preparo intelectual. Não basta só gostar de ensinar, tem que se preparar para ensinar. O texto bíblico fala que se a chamada for para ensino, que haja dedicação no ensino. Dedicação no ensino dá trabalho, é estudar, é ler. E é algo assim muito claro, né? E se a gente fizer uma pesquisa num grupo assim aleatório aí de 1000 pessoas, vamos botar aí nível superior, 1000 pessoas de nível superior, com 1000 pessoas que sequer iniciaram, pronto, para a gente fazer bem uma distância maior, nem jamais iniciaram sequer o nível superior, as 1000, uma escolha aleatória, todos sendo adultos, evidentemente, e formos calcular a renda média desses dois grupos.
Certamente, eu acho que dificilmente alguém que está me assistindo vai discordar disso. Certamente, a renda média do grupo que possui nível superior é maior. Então está dado o seguinte: quanto mais a pessoa estuda, maior a chance dela conseguir uma renda melhor. Então por que tem tanta gente que não estuda? É porque estudar dá trabalho, tem hora que é enfadonho, precisa ter dom de Deus. Estudo e trabalho, né? Eu escutei uma frase recentemente, era sobre trabalho. Ela deveria estar sendo repetida aí de manhã, de tarde, de noite. Não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho por dia. É claro que quando a gente está falando trabalho, não estou falando aqui de 14 horas fazendo um trabalho pesado, mas inclui, por exemplo, até estudar. Por que a gente precisa dizer isso? É o que a Bíblia fala de dedicação no ensino. Se perguntar quem quer ser professor de escola dominical, dar aula numa classe grande, que tenha bastante gente, numa igreja grande, muita gente. Quem é que tem paciência, dedicação para preparar uma aula de alto nível? Agora diminuiu bastante. Letra C. Que tenha preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. E aí eu preciso dizer, para a glória de Deus. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. E nesse tema aqui, digo para a glória de Deus que também sou pós-graduado com MBA na FGV. Tudo para a glória de Deus. Isso para a gente endossar o que está sendo proposto aqui na revista. O ensinador, ele precisa se dedicar ao intelecto, porque isso vai ajudá-lo a entender as Escrituras. Alguém vai dizer assim, mas precisa isso tudo mesmo, porque fulano não é formado nisso nem naquilo, mas ele prega muito bem e fala muito bem. Deus só cobra aquilo que a gente tem para dar. Se uma pessoa não teve oportunidade de estudar, ela não vai ter nenhum problema quanto a isso. Isso não vai ser cobrado dela. Mas se ela teve, aí Deus vai cobrar sim. Quando ele não deixou de estudar porque ele não quis, aí Deus vai cobrar sim. E no Ministério de Ensino isso fica claro. Por isso, a gente precisa ter isso em mente. Então, falamos da letra A, que seja salvo. Letra B, que tenha o hábito de ler. E letra C, que tenha preparo intelectual. Por último, a letra D, que tenha um coração em chamas. Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. E isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado
pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda sobre isso aqui, lá nos final dos anos 80, eu conversando com alguns irmãos lá de Belém, e tinha um que me dizia: olha, sabe que eu escutei numa sala de aula ou numa pregação, acho que foi numa pregação, ele dizia, o pregador em determinado momento falou assim: você estuda, se forma, estuda teologia, recebe o seu diploma, tira a sua carteirinha, mas é bom ter em mente uma coisa: se na hora que o inimigo se levantar, na hora que os demônios se levantar contra você, se você mostrar a carteirinha para ele, ele vai no máximo rir de você, talvez tomar até a carteira e jogar no chão e pisar em cima. Mas se, além de estudar, você estiver verdadeiramente no Espírito, é isso que está falando aqui, um coração em chamas. É isso que ele está falando, é a chama do Espírito Santo. Se tiver um coração em chamas, aí vai fazer toda a diferença. E é desse tipo de mestre que a lição está dizendo, e eu concordo em cheio, como diríamos no inglês, né? Não poderia concordar mais com o escritor dessa lição. Portanto, o mestre precisa ser cheio do Espírito Santo. A síntese do tópico 3, o dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para um discipulado permanente. Concluindo, é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Aí eu arremato aqui. Há muitos que esfriaram e que continuam frios e que também não estudaram. Não é? Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. No entanto, ele, o apóstolo Paulo, era bem fervoroso. Além disso, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito Santo. Mas, do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Ouvi de um pastor bem conhecido no meio pentecostal, pelo menos do Brasil. Ele dizia: a oração sem o ensino da palavra faz um fanático, e o ensino da palavra sem oração faz um legalista. Com isso, o que ele queria dizer? Que o melhor para o crente é ele mesclar essas duas coisas e procurar dar grau de importância parecido, semelhante à oração e ao ensino. É claro que nós estamos estudando sobre dons, então até para orar com mais intensidade vai precisar ter dom. Isso é uma coisa que está muito clara. Assim como para estudar, pesquisar com mais intensidade, vai ter que ter dom também. Para trabalhar, tem pessoa que tem uma disposição para trabalho muito grande, e eu conheci homens, conheci mulheres assim também, com disposição muito acima da média para trabalhar. Isso também é dom. Então,
Independente de ter ou não, a gente precisa dar importância a essas coisas. Então, assim como a gente pede oração uns aos outros, eu também peço, viu? Quando eu sei que pessoa de oração, você que está me assistindo aí, que é de oração, lembra de mim, lembra do pastor Israel quando você estiver orando. Eu sempre peço oração. Mas da mesma forma, quando você tiver a oportunidade de aprender mais sobre as Escrituras, você precisa aproveitar a oportunidade, como nesse vídeo, né? Precisa aproveitar a oportunidade, porque assim como Deus usa pessoas para orar uns pelos outros, eu digo usa pessoas porque uns oram mais, todos nós devemos orar, mas tem pessoas que têm o chamado, tem um ministério de oração que ora mais do que as outras. Não há como negar isso. Deus também usa pessoas que vão pesquisar mais, vão se dedicar mais a essa área do ensino, a essa área da pregação da palavra, e com isso vai ter mais coisas reveladas por Deus, justamente para trazer a igreja, para trazer as pessoas. E o que eu falei sobre dom? Em primeiro lugar, o dom pertence a Deus, porque é Deus que deu dons aos homens. Segundo lugar, é para a igreja. Então, em segundo lugar, o dom pertence à igreja. E em terceiro lugar, o dom pertence ao vaso, à pessoa, ao dono humano do dom. E a esse cabe a tarefa de cuidar daquele dom, saber como, quando e onde utilizá-lo. Se você assistiu até aqui, é porque você gostou. Então, dê o like, curta, compartilhe e Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.